Mas hoje nós vamos aprender o que a oração representa no céu diante de Deus. E eu tenho certeza que esse sermão mudará completamente a nossa forma de vivenciar a oração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 ao versículo 6. Todos que encontrarem podem dizer amém? Amém. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-las. Algumas considerações iniciais. Esse texto é um texto que está no livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse, portanto, é o livro da revelação. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso em uma ilha de trabalhos forçados chamada Pátimos. Era uma pedreira. Isso era muito comum desde os gregos e os romanos, de que os escravos e condenados fossem condenados a trabalhar nas pedreiras, pois eram eles que forneciam as pedras para a construção das cidades. João era um homem deste condenado pelo imperador romano Domiciano, que havia condenado a João, entre outros cristãos, por se negarem a prestar o culto ao imperador. Em Roma, o imperador não era só um imperador, ele era um Deus imperador. Havia, portanto, em toda Roma um culto obrigatório, que era o culto ao imperador. Os cristãos começaram a se negar a prestarem este culto, e por isso alguns imperadores, entre eles este principalmente, começa a perseguir os cristãos, prende João. Isso não está escrito na Bíblia, mas em livros de histórias do 2º século, de que ele lança João inicialmente para ser morto em um tacho de azeite ou piche fervente. Como João não morre, João é lançado e não morre, ele então pega João e o condena à ilha de Pátimos como escravo, para que ali permanecesse. E é lá, na ilha de Pátimos, em que Deus concede a João a revelação do Apocalipse. Uma revelação que vem destinada a 7 igrejas, que estão todas na Ásia Menor, capítulos 1 a 3 do livro de Apocalipse. No capítulo 4, João começa a ter outras visões que vão além destas 7 igrejas iniciais a quem Apocalipse foi endereçado. Ele tem a visão do trono de Deus, de um livro com 7 selos. No 7º selo deste livro,
7 anjos com 7 trombetas. Onde nós estamos em Apocalipse? Nós estamos na abertura do 7º selo e antecedendo os 7 anjos com 7 trombetas. É evidente que hoje não seria possível explicar o livro, os 7 selos, os 7 anjos e as 7 trombetas. Eu quero apenas que entendamos que esta passagem, que é a que iremos pregar, acontece na visão de João, quando o 7º selo de um livro que ele vê no céu é aberto. Quando este 7º selo é aberto, ocorre o que estamos lendo em Apocalipse, capítulo 8. Em um outro momento, nós podemos fazer uma pregação expositiva sobre Apocalipse, o que irá corrigir um outro erro. E eu não quero apenas me aprofundar nisso, porque não é o objetivo, mas eu preciso já, falando de Apocalipse, te alertar. O futurismo, a maneira de ler o Apocalipse projetando no futuro, foi criado há 150 anos atrás só, ok? Historicamente, só há 150 anos atrás. A cristandade e a sua história nunca leu o Apocalipse como um livro futurista. Isso tem nome, você pode pesquisar na internet, digita na internet, John Darby. John Darby era um pregador irlando-saxão que foi contestado e enfrentado por Charles Spurgeon. Ele é contemporâneo de Spurgeon. Spurgeon não concordava com Darby e não concordava com as doutrinas teológicas de Darby. Darby é o pai do futurismo. Darby foi quem ensinou as pessoas de que o livro de Apocalipse era descolado dos outros 65 livros. Ele era um livro só para o futuro. E há então documentos em que Charles Spurgeon refuta doutrinariamente John Darby por questões doutrinárias. Por 1900 anos, portanto, a igreja interpreta Apocalipse como os outros 65 livros. Apocalipse é lido, primeiro, em seu tempo, em sua época, entendido em seu tempo, em sua época. E segundo, depois de compreender Apocalipse em seu tempo, em sua época, se projeta para gerações futuras o que ali se aprende. Do jeito que é feito com todos os livros da Bíblia. Você vai pregar sobre o paralítico de Betesda. Você não pode projetar o paralítico de Betesda no futuro. Primeiro tem que entender quem era, onde era, o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo. Uma vez que aprendeu e entendeu o paralítico de Betesda no seu tempo, na sua época, se projeta as lições práticas para a igreja moderna e contemporânea. Apocalipse sempre foi feito assim, ao longo de toda a história, por todos os doutrinadores. John Darby é que insere o que também, na minha visão, é um grande erro bíblico, exegético e hermenêutico. Descolar Apocalipse da Bíblia Sagrada e fazer o único livro futurista da Bíblia. Baseado em quê? Na doutrina dele mesmo. Então digita depois no Google John Darby e você vai ver. John Darby era um pregador irlando-saxão considerado pai do dispensacionalismo e do futurismo. Aí você clica lá em futurismo e aí ele vai te dizer que futurismo é esta forma interpretativa de lançar o Apocalipse no futuro. Então tenha certeza que o dia em que ouvirmos um sermão expositivo de Apocalipse não vai ser igual ao filme deixado para trás. Amém? Não vai ser igual o filme deixado para trás. Não vai ser igual aos filmes que você assiste de Apocalipse, porque nós não somos darbianos. Nós não seguimos John Darby, nós seguimos a igreja cristã e lemos o Apocalipse e interpretamos o Apocalipse como a igreja sempre o fez ao longo dos séculos.
Então, quando tivermos um sermão expositivo de Apocalipse, vamos fazer como a igreja sempre fez. Primeiro entender Apocalipse no seu tempo e na sua época. Compreendendo esse tempo e sua época, aplicamos praticamente nos dias atuais sobre aquilo que ocorre. Amém? É por isso então, irmãos, que algumas coisas de Apocalipse, a sua avó já falava que ia acontecer, até hoje não veio. E aí você também falou desde criança, e a vida está passando e não vai acontecer. E não vai acontecer mesmo. Amém? Algumas coisas não vão acontecer mesmo da forma que ensinaram, porque está errado a maneira que interpretaram. Não é a Bíblia que está errada. Errado está a forma de interpretar. A pergunta que a gente faz é: quem disse a você, ou quem te autorizou a descolar Apocalipse dos 65 livros do cânon? Quem te deixou fazer isso? Quem te autorizou a ler Apocalipse diferente dos outros 65 livros? É este o nosso ponto de discordância. Quer dizer, vale para 65 livros, só para Apocalipse não. Da onde se tirou isso? Então aí fica os grandes erros doutrinários em torno disso. O que é importante é que Domiciliano, o imperador que condenou João, sabe como que ele assinava os documentos? Os documentos oficiais. Ele não assinava Domiciliano imperador, ele assinava Dominus Dei. Os romanos falavam em latim, e Dominus Dei quer dizer o que? Senhor absoluto, Deus absoluto. Ele de fato acreditava que ele era um Deus. Ele não achava, ele acreditava que ele era Deus. E ele acreditava tanto que era Deus, que ele assinava os documentos como Dominus Dei. Então não quero criar minhoca na sua cabeça, mas você entende que João tem um anticristo a quem ele deve escrever na época dele? Você entende isso, irmão? Ele está vivendo como um imperador que está assinando Dominus Dei nos documentos. Ele foi condenado a um tacho de óleo fervente ou de piche fervente por um imperador que pensa que é Deus. E como que o anticristo que João fala não tem referência a esse homem? Como que não se refere a isso? Se ele vive como um anticristo, ele vive como alguém que pensa que é Deus, e que historicamente é irrefutável, porque ele assinava como Deus absoluto, como Senhor absoluto. Então, portanto, esta é a realidade de João. E João, então, em meio a esta perseguição, preso, passa a ter visões dos céus. Eu gostaria de recompor com você estas visões. Então eu quero que você leia comigo, que é importante que você entenda, para aquilo que nós vamos fazer, você entenda exatamente o que João estava vendo. Então abra comigo e mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Mantenha comigo aberto a sua Bíblia em Apocalipse 8, versículos 1 e céu. Então, vamos fazer o que a gente vai chamar de pintar o quadro. O que é pintar o quadro? Você conseguir ver o que ele está falando. João 8:1 diz: quando ele abriu o sétimo selo, houve o quê? Então entenda que há nesse momento uma grande reverência no céu. Esse silêncio no céu, em que João descreve que a sensação dele foi um silêncio longo, ele diz que foi por quase meia. Este silêncio é um ato de respeito, reverência e temor sobre aquilo que seria feito. No momento então em que o sétimo selo se abre, o céu se silencia em
7 anjos que se achavam em pé. Eles estavam diante de quem? De Deus. O próprio Deus estava ali, e nós já vamos entender por que ele estava ali. A eles foram dados 7 trombetas. Versículo 3. Outro anjo trazia um incensário de ouro. De ouro. Guarde isso, depois a gente explica o porquê. O incensário era do quê? De ouro. Aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. Então, eu estou entendendo. Existe um 7º selo, silêncio no céu por meia hora. 7 anjos que estão diante de Deus. Tem um outro anjo com um incensário de ouro vindo na mão. E tem neste ambiente também um quê? Um altar. Ali também tem um altar. Versículo na sequência. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de... esse altar também era de ouro. Assim como o incensário também era de ouro. E agora eu entendi por que os anjos estavam diante de Deus. Porque diante do altar estava o quê? O trono do próprio Deus. Então João está me dizendo que na sala do trono de Deus, diante do trono tem um altar. Um altar de incenso. Um altar de ouro. E tem anjo que traz incensário de ouro para depositar incenso nesse altar de incenso que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Então eu entendi que este altar existe ali porque junto aos incensos é queimado as orações dos santos. Então quando eu oro de João, a minha oração é queimada com incenso no altar de incenso diante do trono de Deus. Então o anjo pegou o versículo 5, o incensário, encheu com fogo do altar. Este fogo do altar é o fogo que queima o incenso e as orações dos santos. Encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E o que aconteceu quando esse incensário de ouro foi lançado sobre a terra? Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E quando isso aconteceu, versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Era este o sinal de Deus. Agora veja que interessante. O sinal de Deus para os 7 anjos, com as 7 trombetas, com os 7 juízos de Deus, que nós não vamos pregar hoje, com os 7 juízos de Deus, é acionado pelas orações dos santos. Você entende isto? Que é isto que João está escrevendo. É o incensário, é o fogo e o incensário de ouro com as orações dos santos, que foi queimado em cheiro suave a Deus, que agora é lançado sobre a terra. E é este o sinal de Deus para que o juízo de Deus seja desencadeado. Vamos só melhorar um pouquinho mais a nossa compreensão, que tem 2 textos anteriores que estão falando ainda acerca deste altar e deste local. Então,
Vamos abrir agora, volta um pouquinho na sua Bíblia, Apocalipse 5 e 8. 5 e 8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos... então antes das orações serem depositadas no incensário, elas são recebidas pelos anciãos em taças de ouro. Então são essas taças de ouro que recebem as orações dos santos e depois são transferidas ao incensário. E do incensário são repostas no altar do incenso. Apocalipse 6 e 9. Apocalipse 6 e 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Olha que coisa! Embaixo desse altar de incenso fica a alma dos mártires. Os mártires residem embaixo do altar de incenso diante do trono de Deus. O que eles fazem ali? Dizia João, versículo 10. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Então vamos reproduzir aqui. Na sala do trono existe um altar de incenso. Embaixo deste altar de incenso estão os mártires, clamando a Deus pela vingança e pela justiça. Estes mártires, que agora estão vestidos com vestes brancas, e que foram aconselhados e ditos por Deus para que esperassem o tempo oportuno do juízo de Deus. Os anciãos que estão sentados em tronos recebem em taças de ouro as orações dos santos, que são transferidos a um anjo no incensário. E este anjo, com este incensário, vem e derrama no altar de incenso e orações. E aquilo se queima, e aquilo sobe como cheiro agradável a Deus. Amém? Você entendeu até aqui o que João está querendo mostrar? Pois bem, permita-me então agora explicar um pouquinho para você, porque este altar de incenso não está lá perdido. Quando Deus fez o tabernáculo e quando Deus criou o templo na antiga aliança, Deus colocou na frente do Santíssimo Lugar um altar de incenso. Um altar de incenso. O que Deus fez no tabernáculo e no templo foi uma pequena reprodução da sala do trono no céu. Porque diante do Santíssimo Lugar onde Deus estava, Deus também colocou e mandou que Moisés colocasse um altar de incenso, que também fosse feito do quê? De madeira, mas coberto de ouro, que também os itens e o incensário utilizado fosse também de ouro, e que eles também queimassem, o sacerdote, incenso naquele altar, e fizesse o quê? Orações que diziam de manhã e à tarde, todos os dias, excetuando o sábado, dizendo: rogamos-te, ó Eterno, salva-nos. Rogamos-te, ó Eterno, faze-nos prosperar.
Esta compreensão de que o altar de incenso está vinculado às orações está expresso, por exemplo, no Salmo 141, verso 2, que diz: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde, porque de manhã e de tarde o sacerdote trazia incenso e fazia orações ao redor do altar de incenso, reproduzindo uma verdade que estava diante do trono de Deus no céu. Tudo isso acontece não apenas num ambiente simbólico, tipológico, mas de profunda reverência e santidade. E eu vou lembrar a você o que aconteceu em Levíticos 10. Nadab, Abiú foram mortos por Deus diante do altar de incenso, porque ofereceram incenso de maneira inadequada, escrito na Bíblia como fogo estranho, uma prática que Deus rejeitava, e por isso Deus a chamava de estranha. E Deus então matou Nadab e Abiú, e a justificativa de Moisés para Arão, que era pai, foi dizer as seguintes palavras, Levíticos capítulo 10, versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Vamos então agora a aplicações práticas da nossa mensagem. O altar de incenso é feito para quê mesmo, irmãos? Orações. Amém? Não é um ambiente qualquer. E nem Deus aceita de qualquer forma, porque Deus mostra a sua ira na vida de Nadab e Abiú. Deus não concorda e não aceita que se faça e se manuseie o altar de incenso de qualquer forma. Se o altar de incenso existe para as orações dos santos, já era assim desde a antiga aliança, por isso se queimava incenso e se orava ao redor do altar. Por isso que o Salmo 141, verso 2 diz: que suba diante de ti as minhas orações como incenso queimado. Precisamos entender que a oração é de profunda simplicidade, mas de profunda sacralidade. É simples, mas é santo. É simples, mas é queimar incenso no altar. É simples. Entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto. O teu pai que te vê em oculto te responderá. É simples, mas não deixa de ser santo, não deixa de ser respeitoso, não deixa de ser feito com temor, com reverência. Nadab e Abiú é o exemplo da ira de Deus contra aqueles que profanam o altar de incenso, o local de oração. Uma oração que não é feita de quando em quando, é diária, é manhã e tarde, diariamente, reverente, cheia de temor,
habitado pelo sagrado, com muita devoção, porque é um altar de incenso. Um altar de incenso que é respeitado pelo céu, e se fez quase meia hora de silêncio, para ver o anjo com o incensário trazer as orações dos santos e queimá-las diante do altar de Deus. Se tudo isso na Bíblia é verdade, agora eu pergunto a você: como anda a sua vida de oração? O que você anda queimando no altar de incenso de Deus? O que você anda dizendo para Deus nas suas orações? Como você tem orado? Será que é assim? Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não... É assim que o sacerdote entra para queimar incenso no altar? Por muito menos do que isso, Nadab e Abiú foram mortos. E Moisés diz: Deus os matou para mostrar a sua santidade neste ano. Deus os matou para que o povo aprendesse o quanto isto é santo. O altar de incenso, que não está num canto do céu, que Apocalipse 8 diz, está diante do trono de Deus. O trono de Deus. E que dentro de uma linguagem de simplicidade, é tratado com irreverência, indisciplina. Essa semana, quais foram os dias que você passou no altar do incenso da sua vida? O que os anciãos estão recebendo? Alguma coisa está indo para eles nessas taças de ouro? Tem alguma coisa sua nessa semana no altar, no incensário do anjo, para ser queimado no altar? Tivemos agora Natal. Nesses dias de Natal, o que você mandou para o incensário de Deus? Ou você esqueceu? Ou a gente estava comemorando muito para fazer isso? Ou a gente estava muito ocupado, comendo, bebendo, se divertindo, para depositar nas taças de ouro dos anciãos, para levar ao incensário de ouro? Por que os sacerdotes tinham que fazer isto 2 vezes por dia? E por que eu, cristão, oro quando quero e no dia que quero? De onde veio isso, irmão? Aonde tiramos isso? Não da Bíblia. Não da Bíblia. Se Nadab e Abiú morreram porque de maneira inadequada, e esse fogo estranho é uma dúvida bíblica, porque a Bíblia não especifica se o fogo veio de algum lugar que não era do altar. A Bíblia não especifica se o horário era o horário errado. A Bíblia não especifica o que ocorreu. Mas de alguma forma, eles de maneira desordenada, inadvertida, foram fazer a sua oferta no incensário. Se isto é verdade, e Deus exigia, e foi isso que Moisés falou, isso aconteceu para que Deus mostrasse a sua santidade, e fosse glorificado, quer dizer, reverenciado pelo seu povo. De onde veio a ideia de que a gente ora quando a gente quer, ou quando a gente tem vontade, ou do jeito que a gente quer? De
De onde vem a loucura de pregadores que dizem que brigam com Deus nas suas orações, irmão? É gente sem juízo. É falta de leitura bíblica. Que história é essa de chegar no altar do incenso para brigar com Deus? Você é louco? Nadab e Abiú não servem como exemplo para você? É por isso que a vida de milhares de pessoas dentro da igreja são vidas estéreis, secas, ressequidas, sem graça de Deus, porque Deus não recebe oferta de incenso, de fogo estranho. Fogo estranho não é o que tradicionalmente a igreja pentecostal diz. Não, irmão, fogo estranho é você fingir que está sendo usado por Deus. Da onde tirou isso, irmão? Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Fogo estranho são orações sem temor, sem reverência, sem respeito. Isso é fogo estranho. São orações afrontativas, desrespeitosas. Isso é fogo estranho. Que profanam o altar e não respeitam a santidade de Deus. Isso é fogo estranho. É isso que aconteceu com Nadab e Abiú. É esse o fogo estranho que está em Levíticos 10. Não tem nada a ver de falar que é usado por Deus e não é usado por Deus. Isso é invenção. O que está escrito em Levíticos 10 é isso. E quando eu transporto para a minha vida o fogo estranho está em todas as vezes que de maneira desrespeitosa eu faço as minhas orações. E sabe o que é fazer de maneira desrespeitosa? É fazer como Caim fez, não oferecendo o seu melhor para Deus. Isso é o desrespeitoso. Caim não xingou Deus quando ofereceu o sacrifício. Caim não maldisse Deus. Caim simplesmente não ofereceu como Abel o melhor do que ele possuía para a glória de Deus. E por isso Deus não recebeu o seu sacrifício. Deus disse para Caim: se fizeres bem, faça direito. Se você fizer direito, também haverá aceitação para você. Isso inclui o melhor do meu tempo no meu dia. Todas as vezes que eu deixo a oração em último lugar, em último momento, quando estou cansado, exaurido, como o resto do meu dia. Isso é desrespeito. Escute o que eu vou lhe dizer de novo, irmão. O céu se silencia para ver o anjo queimar incenso no altar. Temos que ter respeito pela oração. Respeito. No templo, no tabernáculo, o ouro, prata e cobre, esta graduação era de acordo com a nobreza do ofício. Aquilo que havia de mais nobre no templo era feito de ouro. Em uma graduação menor, de prata. Numa graduação menor, de bronze. A Bíblia faz questão de dizer que a taça é de ouro, o incensário é de ouro e o altar é de ouro, não porque o ouro tenha valor no céu, mas para nos ensinar a nobreza do que se é feito, a excelência do que se é feito. Não é que o ouro tenha valor, mas para nos mostrar que não é de prata, não é de bronze, é de ouro. É de ouro a taça na mão dos anciãos. É de ouro o incensário na mão do anjo. É de ouro o altar do incenso. É de ouro. Para que nos seja uma mensagem
da nobreza que deveria envolver o sentimento da vida de oração, a importância, a primazia que deveria envolver a excelência de uma vida de oração, em utensílios de ouro. E eu pergunto, que ouro é esse que não recebe de nós prioridade, importância, sacralidade? Não temos compromissos diários com Deus. Afinal, somos livres em Jesus. Que liberdade é esta? Que liberdade é esta que profana o altar do incenso? Que liberdade é esta que desrespeita o altar do incenso? Que liberdade é esta? Porque o Cristo que nós servimos estava reverentemente com o Pai no céu. Apocalipse 5 fala do Cordeiro que estava diante dos anciãos, que tinham nas suas mãos as taças de ouro com as orações dos santos. Jesus está inserido neste ambiente sagrado. Ele está inserido ali. Está em Apocalipse 5. Ele está inserido neste ambiente sagrado do altar do incenso. Ele estava junto com Deus no silêncio de meia hora, para que as orações fossem queimadas no altar do incenso. Só que isso não ganha respeito na nossa vida, irmão. Isso é muito triste. Isso não ganha reverência na nossa vida. Isso é muito triste. Porque a gente ora quando dá, se dá, ou se tiver vontade. Quem é o Senhor da sua vida? De verdade. Porque às vezes o que a gente faz não parece que a gente sirva a Deus. A gente vai ao altar do incenso quando tem vontade. A gente não tem compromisso diário algum com o altar do incenso. Quem é o Senhor da nossa vida? E aí coisas vão acontecendo na vida, e abismos vão se abrindo, e perdas vão se instalando, e prejuízos vão acontecendo, e a gente pergunta: Deus, por quê? E hoje Deus tem uma palavra para mim. Lembra-te de Nadab e Abiú. Lembra-te deles. Lembra-te de Nadab e Abiú. Paulo escreveu em Coríntios 11, e nós lemos aqui sempre na ceia: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e não pouco os que dormem. Em outras traduções, e não poucos os que estão mortos. Se queremos começar este ano de maneira diferente, eu recomendo a você: comecemos a respeitar o altar de incenso que está diante do trono de Deus. Amém? Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? O céu é lugar de gente que respeita o altar do incenso. Os anjos respeitam o altar do incenso. O céu se silencia diante do altar do incenso. O anjo respeitosamente traz as nossas orações para serem queimadas no altar. O céu é um local que respeita o altar de incenso, as orações. Tratam as orações como algo sagrado. Deus faz questão de que elas sejam queimadas diante do seu altar. Deus faz questão que a sala do trono se encha da fumaça das orações dos santos que lhes são a Ele destinadas todos os dias. Deus faz questão disso.
Você já viu o incenso sendo queimado? A fumaça que perfuma todo o ambiente é isto. Deus quer a sua sala, onde está o seu trono, perfumada com as orações dos seus filhos, com as orações da sua igreja. Como podemos não ter respeito por isso e querer ir para o céu? Não respeitando o altar de incenso, e não respeitamos porque tratamos de maneira fútil, superficial a oração em nossa vida pessoal. Somos muitas vezes péssimos sacerdotes, péssimos, descompromissados, que oferecem incenso quando querem, na hora que querem, do jeito que querem, falando o que dá na cabeça, do jeito que quiser. Não se engane, Deus matou Nadab e Abiú por muito menos. Não se engane. Por isso Jesus advertiu em Mateus 7: naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos, porque não vos conheço. Não estão preparados para ir para o céu, não podem ir para o céu, não têm reverência e respeito pelas coisas do céu, não podem ir para o céu. Não tem temor pelas coisas do céu. Não respeitarão o céu. Por isso não podem ter um lugar no céu. Porque a vida aqui na terra já está demonstrando que eles não têm temor, reverência alguma por aquilo que está no céu. Que a gente possa mudar a maneira que a gente ora. Que a gente possa mudar o nosso compromisso com a oração. Que a gente possa ter nos sacerdotes e na sua fidelidade da antiga aliança um exemplo. Aqueles que faça chuva, faça sol, esteja contente ou triste, esteja bem ou não, esteja com os filhos mortos ou não, como Nadab e Abiú, não deixam de manhã e à tarde queimar incenso no altar e orar dizendo: rogamos-te, ó Eterno, salva-nos. Rogamos-te, ó Eterno, prospera-nos. As orações não são interrompidas, o altar de incenso não é interrompido, e não importa o que aconteça. E com isto Deus vem e me diz: não importa o que aconteça na tua vida, Adriano, não justifica a tua ausência no meu altar e as tuas orações queimadas diante do meu altar. Arão é um exemplo para mim, que Deus pode matar os filhos, mas o altar do incenso não ficará vazio, não deixará de ser feito as orações, não deixará de ser oferecido oferta agradável a Deus. Moisés não falou para Arão: está triste, Arão, ficou chateado, quer ir para casa, volta semana que vem, fica um mês, depois você vem aqui. Moisés disse para Arão: seus filhos morreram, aprenda portanto com isto, de que Deus é santo, e que santo é o ofício na casa do Senhor. Aprenda com isto. O que será que Deus tem a dizer às nossas tragédias que nos afastam do altar do incenso? Não se esqueça, Jesus estava lá em Apocalipse 5 junto.
Jesus é uma pessoa que ele não é. Não imagine que Jesus seja uma pessoa que ele não é. Ele exige reverência, santidade, temor, ato sagrado no altar do incenso, e escreveu tudo isso na Bíblia Sagrada para que eu entendesse. Adriano, tenha compromisso diário comigo de queimar o teu incenso no altar. Eu quero a tua oferta nas mãos dos anciãos. Eu quero as tuas orações dentro do incensário. Deus faz isto de maneira tirana? Não. Deus faz isto enobrecendo-me, dizendo e me fazendo entender: a minha sala do meu trono será perfumada pelas suas orações e pelos seus clamores. É por isso, irmão, eu quero acreditar que é por desconhecimento bíblico que tem a loucura de achar que quando eu oro, será que Deus ouve a minha oração? Não. Para que tem lá o altar de incenso? De enfeite, né? Para que tem o incensário de ouro? De enfeite. Para que estão os anciãos com taça de ouro? Tudo de enfeite. Não é para ouvir a sua oração. Então, se você, essa semana, falou: será que Deus ouve? Peça perdão agora, irmão. Perdoa a minha estupidez, minha ignorância. Não, para que tem isso lá, irmão? Para que Deus faz questão que os anjos vejam? E vejam que a fumaça enche a sala do trono, se não há um Deus que ouve com prazer a oração dos seus filhos, a oração dos seus servos. Você quer que este ano seja diferente? Comece respeitando o que há no céu. Comece respeitando o altar de incenso. E a partir de hoje, abandone a vida de Nadab e Abiú para ser sacerdote fiel e dizer: Deus, não importa o que aconteça, todos os dias o Senhor receberá a minha oferta no teu altar de incenso. Todos os dias a minha oferta será queimada para encher a tua sala do trono e perfumá-la com o meu clamor. E eu farei isto dobrando os meus joelhos e orando com temor, com reverência, com amor, com gratidão, em cheiro suave diante de ti. E farei isto, Senhor, todos os dias, e farei isto, Senhor, em todo o tempo, e farei isto, Senhor, a todo o momento, com um compromisso de devoção, de respeito, de louvor e de adoração, abandonando essas ideias de que hoje não tive vontade. Me perdoa das minhas loucuras de dizer que eu não tive tempo. Por mais dura que seja o que eu estou lhe dizendo, na verdade, se a tua vida não tem tempo para orar, se a tua vida não tem tempo para queimar incenso no altar de incenso no céu, você não tem tempo para ir para o céu, irmão. O céu não é para você. Se você não tem tempo para perfumar a sala do trono com as suas orações, você não tem tempo para ir para o céu. Que deixemos de comer, que deixemos de dormir, que deixemos de trabalhar, mas jamais deixemos de orar. Jamais deixemos de orar.
que deixemos de falar com o esposo ou com a esposa, de deixemos de conversar com quem quer que seja, mas jamais deixemos de orar com dignidade, com respeito, com reverência. Não é oração assim, irmão, abrindo na porta de casa, saindo, Jesus me abençoa hoje, abençoa. Reverência, respeito. Olha o que Deus está te dizendo. Vou receber a sua oração em taças de ouro, vou levá-la a um incensário de ouro, vou queimá-la diante de um altar de incenso de ouro, vou perfumar a minha sala do trono com as suas orações, e você oferece assim, escovando o dente, trancando a porta da casa, assim. É assim que a gente ora? Já deitado? Cansado? É assim que a gente ora? Que tenhamos vergonha das nossas orações, se elas não tiverem prioridade no nosso dia: respeito, reverência, amor, dedicação, devoção. Como que você quer dividir o céu com o sacerdote que de manhã e que à tarde, não importa, ele arrumava tempo e estava ali queimando incenso e orando? E entenda e veja que coisa, era um sacerdote que ainda nem Cristo tinha conhecido, nem Jesus tinha visto. Ele nem imaginava que lá no céu, na sala do trono, também tinha um altar de incenso como aquele. E já assim ele com fidelidade fazia. Como que nós que conhecemos Cristo e que sabemos de toda essa verdade no céu, poderemos nos conduzir a partir de hoje, vivendo a mesma vida de oração que vínhamos tendo até aqui? Então, oração, irmão, não é pedir quando você precisa, não. Amém? Oração é uma oferta de devoção, reverência, gratidão, louvor e adoração a Deus, queimado em seu altar, para a glória do nome do Senhor, com profundo respeito, com profundo temor, em cheiro agradável. Vamos nos colocar em pé. O ano de 2021 não vai ser diferente, irmão. Assustou, Rosângela? Rosângela está tão conectada que até assustou quando Deus passou correndo. O ano de 2021 não vai ser diferente, irmão. Se você e eu continuarmos sendo Nadab e Abiú. Não espere coisas melhores se você continua sendo Nadab e Abiú. Não se queixe e não se lamente com Deus quando você for Nadab e Abiú. Lembre-se disso. Não se esqueça das mazelas, das perdas, dos prejuízos. Não se esqueça se estamos sendo diariamente Nadab e Abiú. Mas tenha certeza, pela nobreza com a qual Deus trata a oração no céu, não há graça e misericórdia que não se derrame sobre a vida daquele que tem uma vida piedosa de oração. Não haverá filho e filha de Deus que não será impactado, transformado pelo poder de uma vida de oração. Não haverá Espírito Santo que negará consolo, conforto e amparo para aqueles que com reverência e amor queimam a sua oferta no altar de incenso no céu. Não haverá ninguém que ore que se sinta sozinho, porque a Bíblia me diz que quando eu dobro os meus joelhos na simplicidade
privacidade da minha casa é queimado cheiro suave na sala do trono, diante de Deus, para a glória de Deus Pai, e que as minhas orações diárias ajudam no perfume da sala do trono, ajudam para tornar agradável a Deus o trono onde Ele está. Ele quer que o seu trono seja adornado pelas minhas orações, e isto particularmente para mim é um grande elogio, saber que o Criador do universo, que o Deus que tem tudo em suas mãos, quer que a minha oração seja um perfume na sua sala, quer que a minha oração encha a sua sala de incenso queimado para a glória do nome do Senhor, de que Ele não quer somente serafins que estão cantando para Ele e dizendo ao redor do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, mas eu em meus pecados e em minhas falhas, eu em minha maldade e perversidade, sou elevado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do Senhor, a um grau de preciosidade que Ele quer também que junto com o cântico dos serafins estejam as minhas orações, enchendo a sua sala, enchendo o seu trono, como um prenúncio de um céu onde eu irei morar, de um céu que já me conhece, de um céu que já me é familiar, de um céu que me faço presente cada vez que eu dobro o meu joelho. Quando eu chegar no céu e entrar na sala do trono, não será algo pela primeira vez, porque em diversos momentos ao longo de anos e dias da minha vida eu já estava presente em Cristo, nas minhas orações, enchendo a sala do trono para a glória de Deus. Feche comigo os teus olhos e faça isso agora. Feche comigo os teus olhos e faça isso. Ore a Deus neste momento. Ore a Deus. Ore como um sacerdote, uma sacerdotisa que queima incenso no altar do Senhor, que com reverência, com temor, com gratidão diz: obrigado, Deus, por estar aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu amor derramado neste lugar, pelo teu amor que temor que nos envolve, que nos constrange, que quebranta a nossa alma, para que respeitosamente o amemos em nossas orações, ofereçamos as nossas ofertas do teu altar de incenso para a glória do teu nome, e que começamos a fazer neste momento,